sistema judiciário da Itália é pior que o nosso. É muito lento, é um mamute gigantesco, e assim, a chance de você empurrar para frente é enorme. E aí, só que a Zambelli tem duas coisas importantes em relação a ela. 2 exemplos históricos que a gente tem. Primeira coisa, eu avaliando a situação dela agora, se ela for para a Itália, e o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, que é um conhecimento relativamente ok, porque eu tive que estudar muito na época do Pisolato. Eu acho que se ela for para a Itália, todos os ventos sopram a favor dela. Todos. A Itália muito raramente extradita cidadão italiano, mas assim, é muito raro mesmo. Ontem as pessoas falam do Robinho. Robinho não é cidadão italiano, gente. Robinho não tem cidadania italiana. Robinho é um brasileiro, teve que sair de lá, aí, mas a Itália pediu para ele cumprir pena lá, mas ele é brasileiro, ele não é italiano, então o Brasil não mandaria ele para lá. Então vejam, é difícil que a Zambelli seja extraditada. E, acontece em casos muito raros. Os 2 casos que aconteceram, tanto é que a gente lembra. Um deles, Salvatore Cacciola, um cara que foi acusado de corrupção também. Italiano, ele era o contrário, né? Italiano com dupla cidadania brasileira, nunca abriu mão, não foi naturalizado. Naturalização é diferente de dupla cidadania. Quando você se naturaliza, você perde a cidadania anterior. Quando você tem uma cidadania dupla, você mantém as duas. O Cacciola foi para a Itália, o STF mandou prender, não se conseguia prender ele, o Cacciola ficou 13 anos vivendo na Itália, a Itália negou a extradição, ele estava de boas lá, de boas, acusado de roubar uma grana aqui no Brasil, e o Cacciola só foi preso porque ele botou o pezinho em Mônaco e foi jogar um cassininho e tomar um whiskinho, e a Interpol, pegou ele em Mônaco. E aí o príncipe de Mônaco ordenou a extradição dele na época. Então vejam, o Cacciola na Itália estava protegido. Um caso de corrupção transitado em julgado com ordem de captura internacional na lista vermelha da Interpol e o STF na cola dele. Possivelmente morreria na Itália sem extradição. O Pisolato foi pego lá e aí sim, no caso do Pisolato, houve a extradição, tá? Inicialmente o Tribunal de Bolonha, que é onde ocorreu o caso na época, que eu lembro muito bem, aliás, que era a cidade próxima onde o Pisolato estava, por isso que aconteceu o caso lá, negou, teve que ir para a Corte de Cassazione, que é o STF em Roma, e aí lá finalmente liberaram a extradição dele. Se a gente procurar na literatura, a gente vai encontrar pouquíssimos casos de pessoas extraditadas. Descarta o Cacciola, porque quem extraditou o Cacciola foi Mônaco, não foi a Itália. Então, o Pisolato, se você botar aí, eu fiz um teste ontem, botei no Google, no DeepSeek, ChatGPT, todos inteligência artificial, me dê exemplos, vinha Cacciola e Pisolato. Eu falei, me dê outros exemplos. Os robozinhos ali não conseguiram achar. Haverá exemplos, mas é raro. Então, todos os ventos sopram a favor da Zambelli. Qual que é a questão que ela vai ter que lidar agora, Vivi? Só para encaixar esse raciocínio para as pessoas entenderem. Os crimes pelos quais ela foi condenada. Porte ilegal de arma, né? Sim. E invasão de dispositivo telemático lá. Invasão hacker. Ideológica e falsidade ideológica. Invasão hacker. O que a gente tem que tentar entender? Se esses crimes constam também nos códigos italianos. Sim. Porque para você ser extraditado, o caso do Robinho, que aconteceu, são crimes, ele cometeu um crime de estupro lá. Existe o crime de estupro no Brasil? Existe, beleza. Então, e tem acordo de cooperação? Beleza. Sim. Se você for morar hoje num país onde roubar o relógio significa que a sua pena é apedrejamento, e aí você pirulitar de lá e vier para o Brasil, aí o país vai falar, não, vocês têm que apedrejar o César, porque aqui ele roubou um relógio. Aí não se aplica na nossa ordem jurídica. Não se aplica. Claro. A gente está vendo isso com o Alan dos Santos, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso. Existe uma compreensão diferente do que é ou não o golpe de Estado. Lá é sedição, que é um outro tipo de golpe, tem uma outra dinâmica. Só que eu fui estudar ontem o código italiano, porque como é um crime muito novo, entre aspas, esse crime de hackeamento, pelo qual a Zambelli foi condenada, que nós temos no nosso código aqui, existe na Itália. Existe. Eu tava com receio de que não existisse, porque é uma coisa mais nova, de repente os caras não aprovaram lei em relação a isso. Lá existe, é crime você invadir sistemas telemáticos e tal, fazer o famoso hackeamento, né? Que esse é um dos motivos que ela foi condenada. E pena de 1 a 6 anos, com um detalhe, Vivi, agravado se for de órgãos públicos com dados sensíveis. Que é o caso do TSE. É o caso, sim. Então,
os ventos jogam a favor da Zambelli pela morosidade, pela história de poucos extraditados para o Brasil. Ela pode ficar tranquila lá. Se ela botar o pé fora da Itália, ela pode ter problema se ela entrar na lista da Interpol. E é possível que o STF vá, depois de transitado em julgado, em cima dessa história dos crimes para tentar entender se é possível trazê-la para cá.